Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa conversa que atravessa séculos, envolvendo alguns dos maiores pensadores da história. Todos eles a debaterem-se com a mesma questão fundamental. Afinal, qual é a melhor forma de vivermos em conjunto? E esta busca toda começa com uma pergunta que, convenhamos, continua tão relevante hoje como sempre foi. No meio de um mundo caótico, de tanta mudança e incerteza, a que é que nos podemos agarrar? Onde é que encontramos um guia? Bem, os textos que estamos aqui a analisar hoje dão-nos uma resposta surpreendentemente direta, uma resposta que vai ser a bússola de toda a nossa viagem. E essa resposta é apenas uma palavra: a filosofia. Ok, então a nossa viagem tem de começar na Grécia Antiga, com um nome que toda a gente conhece: Aristóteles. Foi ele que deu o pontapé de saída nesta conversa e fê-lo com uma visão, olhem, bastante otimista sobre a natureza humana. A ideia central de Aristóteles é que, bem, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Ele chamou-nos zoonopolitikon, animais políticos, o que no fundo quer dizer que a nossa essência é sermos sociais. Fazer parte de uma comunidade, a polis, não era só uma opção, era para ele o único caminho para uma vida que vale mesmo a pena ser vivida. E é por isso mesmo que, para ele, a política era algo tão importante. Não era um jogo de poder, como talvez pensemos hoje. Não, era mesmo um dever, uma missão nobre. O objetivo final era alcançar o chamado bem comum, ou seja, a felicidade partilhada por todos na cidade-estado. Mas atenção, Aristóteles não era nada ingênuo. Ele sabia perfeitamente que o poder tem tendência para corromper. O que esta tabela nos mostra é a sua análise brilhante e, de certa forma, um aviso. Qualquer sistema, por muito bom que seja na teoria, pode apodrecer. E o veneno é sempre o mesmo. Os governantes esquecem-se do bem comum e pensam apenas nos seus próprios interesses. E agora, damos um salto de séculos no tempo. Se Aristóteles nos deu o ideal, preparem-se porque agora vem alguém que o vai fazer em pedaços. Na Florença do Renascimento, Maquiavel olhou para a política não como ela devia ser, mas com a honestidade brutal de como ela realmente é. E aqui está a grande viragem que Maquiavel provoca. Ele põe a moralidade de lado e foca-se na realidade crua do poder. Pensem no seu famoso livro O Príncipe, não como um guia para ser uma boa pessoa, mas sim como um manual de sobrevivência implacável para líderes num mundo muito perigoso. Ele usa uma metáfora fantástica para explicar isto. Um governante, diz Maquiavel, tem de ser duas coisas ao mesmo tempo: um pouco raposa e um pouco leão. A raposa, claro, pela astúcia, para farejar as armadilhas, e o leão, bem, pela força bruta, para meter medo aos adversários. Se faltar uma destas, argumentava ele, o líder está condenado. Isto leva-nos a duas palavras-chave no pensamento dele: virtude e fortuna. A fortuna é tudo aquilo que não controlamos. É a sorte, o acaso, a imprevisibilidade da vida. E a virtude? Bem, cuidado, não é virtude no sentido de ser bonzinho, nada disso. Virtude é a capacidade do líder, a sua habilidade, a sua coragem, a sua astúcia para domar a sorte e usá-la a seu favor. O realismo quase cínico de Maquiavel, na verdade, abriu as portas para um debate ainda mais fundamental que marcou o iluminismo. Se a política depende de como nós somos, então, como é que nós somos na nossa essência? Qual é a nossa verdadeira natureza? Esta pergunta deu origem a um dos maiores duelos de ideias de sempre. De um lado do ringue, temos Thomas Hobbes. Ele viveu os horrores da Guerra Civil Inglesa e, para ele, o estado natural do ser humano era o caos absoluto, uma guerra de todos contra todos. A vida, dizia ele, seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Do outro lado, completamente oposto, está Jean-Jacques Rousseau. Ele imaginava um paraíso perdido, o bom selvagem, a viver em harmonia antes de a sociedade vir estragar tudo. Com visões tão diferentes, é lógico que eles culpassem coisas completamente distintas pelos problemas do mundo. Para Hobbes, o inimigo era a anarquia, a falta de controlo. O problema era a própria natureza. Já para Rousseau, o vilão não era a natureza, era algo que nós inventamos, a propriedade privada. E esta citação de Rousseau é
é de uma força incrível. Parem para pensar nisto. Ele está a dizer que toda a desigualdade, toda a ganância, todo o sofrimento da sociedade civil começou naquele momento, naquele instante em que alguém disse isto é meu, e os outros, ingenuamente, acreditaram. Então, claro, as soluções que eles propõem são o dia e a noite. Hobbes diz, para escapar do caos precisamos de um poder absoluto, o Leviatã. Basicamente, abdicamos da nossa liberdade em troca de segurança. Rousseau vai na direção oposta. Ele defende um contrato social baseado na vontade geral, uma democracia radical, onde o povo se governa a si próprio. Mas, e se a resposta não estiver na nossa natureza, nem no poder do Estado, mas noutra coisa completamente diferente? É aqui que entra em cena Immanuel Kant. Ele olhou para este dilema todo e propôs uma terceira via, uma chave que, para ele, podia mudar tudo: a razão. Para Kant, o iluminismo era, acima de tudo, o momento em que a humanidade finalmente se tornava adulta. Sair da menoridade autoimposta, como ele dizia, significava simplesmente isto: parar de deixar que os outros pensem por nós e começar a usar a nossa própria cabeça. O seu grito de guerra era sapere aude, ousa saber. E isto não era só uma frase bonita, era um desafio, um apelo à coragem, a coragem intelectual de cada um de nós para usar a própria razão como guia. E Kant não se ficou por aqui. Ele pegou nesta ideia da razão e aplicou-a à escala global, de uma forma que ainda hoje nos influencia. O raciocínio dele era simples e poderoso. Se as pessoas podem usar a razão para resolver os seus problemas, por que é que as nações não hão de fazer o mesmo? Ele imaginou um futuro onde a razão poderia finalmente vencer a guerra. E não era só um sonho vago. Ele tinha um plano, um projeto chamado Paz Perpétua. Primeiro, os países deviam ser repúblicas. Segundo, deviam formar uma federação para resolver conflitos pacificamente. E terceiro, um direito cosmopolita, a ideia de que somos todos cidadãos do mundo. Isto soa familiar? Pois, é suposto. E é aqui que tudo se conecta com o nosso presente, porque esta grande conversa não é uma peça de museu, não está fechada em livros antigos a ganhar pó. Estas ideias estão vivas, estão a acontecer agora mesmo, nos debates que temos todos os dias. Pensem só nisto. A visão de Kant de uma federação de Estados é o embrião das Nações Unidas. A vontade geral de Rousseau é o que ouvimos nos movimentos por justiça social. O dilema de Hobbes, segurança versus liberdade, é o centro do debate sobre vigilância estatal. E Maquiavel? Bem, é só ligar as notícias. Eles continuam a falar connosco através dos nossos problemas de hoje. E isso deixa-nos com uma última pergunta. Uma pergunta que já não é para eles, é para nós. Com todos os desafios que enfrentamos hoje, qual destas vozes faz mais falta? Qual delas precisamos de ouvir com mais atenção? A grande verdade é esta: a conversa não acabou. E agora, fazemos parte dela.